Tema da nossa meditação: mostre, faça e fale. É o tema de hoje. Nós estamos em cima de uma série de mensagens e eu espero que abençoe a tua vida em cima desse texto. Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 8, o seu versículo de número do 1 ao 4. Nós vamos aqui ver até onde o Espírito nos leva, nos conduz. Mostre, faça e fale. Já mostra um Deus que tem princípios. O texto diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Dizendo: quero. Fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou. Primeiro você vai mostrar, depois você vai fazer, e depois você vai falar, para servir de testemunha ao povo. Então, já te dei aí, já enquadrei o tema da nossa meditação, para que você entenda em cima de que desse versículo 4 está baseado o nosso tema. Jesus vira para eles assim: ó, não diga a ninguém, mas mostra-te ao sacerdote, ou seja, cumprindo a lei em Levítico, e aí depois você faz a oferta que Moisés ordenou, e depois você vai servir de testemunha ao povo. Tem uma ordem, precisa ser respeitada. Respeite essa ordem. Não é tempo de falar, é tempo de cumprir ordens na minha vida e na tua. Se você entende, por favor, diga amém. Eu oro, Deus e Pai, fala conosco, toma a minha vida nas tuas mãos, e que a partir desse momento sejamos como um canal nas tuas mãos. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço, fala através da minha vida. Encha-me do teu Espírito, para que possamos exalar a tua presença nesse ambiente. Eu te peço isso no nome de Jesus, e aos que creem digam amém e amém. Esse texto, ele fala a respeito de multidões. Esse texto diz que Jesus, no seu versículo de número 1, do capítulo 8, Jesus está descendo do monte, e grandes multidões, plural. Se o texto já narrasse uma única multidão, já era gente à beça. Como o texto fala a respeito de multidões, a gente vê um número enorme de pessoas. Talvez povos que moravam em ambientes diferentes, em lugares diferentes. E essas multidões começam a seguir a Jesus. E do meio dessa multidão se levanta um leproso. Esse leproso sai do meio da multidão e se apresenta. E nós vamos observar nesse texto que ele faz toda a diferença. Eu tenho falado esses dias a respeito do primeiro e último numa corrida. Se você olhar uma grande maratona, uma grande corrida, você vai observar que as lentes estão focadas para aquele que chega em primeiro, e depois ela foca para aquele que chega em último. Por quê? Porque aquele que chegou em último, talvez 2, 3 horas depois, essa pessoa conseguiu chegar mesmo com toda a dificuldade, mas ela passa de forma corrida entre o primeiro e o último, porque na verdade os intermediários não importam. Durante muito tempo nas nossas vidas nós temos sido intermediários. Nós temos feito parte de um grupo de pessoas que fazem parte de uma multidão. E multidão, desculpa, entra como multidão e sai como multidão. Multidão assiste os cultos e recebe uma palavra de cura, mas não é curada, porque é multidão.
porque se sujeitou a ser multidão, aceitou ser a multidão, e ela continua como multidão. E há uma diferença entre a multidão e um leproso. A Bíblia diz que esse leproso, ele se destaca, e através desse leproso a gente aprende aqui algumas coisas. Esse leproso, ele adora. O versículo de número 2 diz que ele adora. Repita comigo, ele. E às vezes na minha concepção e na tua, nós não entendemos muito bem o que é adorar a Deus. E naquele tempo, adorar a Deus era deitar no chão, com seus braços abertos e com o rosto voltado para o pó. Era nesse nível, acontecia dessa maneira. Então você imagina um leproso que sai do meio da multidão, um leproso que já tinha os seus complexos de inferioridade, que sai do meio da multidão e que ele resolve adorar. Ele deita, ele abre os seus braços, e aquela multidão, então, aquelas pessoas, ou aquele número de pessoas se afastam do leproso, com medo. Porque pela lei, ou através da lei, esse leproso, ele tinha que anunciar a sua chegada. Todas as vezes que ele se aproximava, ou que ele via alguém distante, ele tinha que gritar: impuro, impuro, 2 vezes, para que a pessoa pudesse se desviar do caminho dele. O leproso era alguém que tinha que andar maltrapilho, não podia cortar o seu cabelo, não podia fazer a sua barba, cheio de chagas. E esse homem era um leproso. E eu quero abrir aqui o primeiro adendo, dizendo que Deus não está preocupado com o nível de sucesso da sua vida. Ele não é atraído pelas realizações em que os seus braços te concederam, te deram condições. Ele é atraído pela sua humanidade. Jesus, ele vai dizer: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E esse Cristo que é atraído pela minha humanidade, que é atraído pela sua humanidade, que é atraído pelas suas imperfeições, exatamente isso. Um Cristo que através das minhas imperfeições ou da minha humanidade, eu consigo chamar a sua atenção e a sua presença. E através da humanidade do leproso, ele chama atenção. Todos se afastam. Agora ele tem um particular com Cristo. Todos se afastam, primeiro, por medo da lepra. Segundo, porque através da lei, se um leproso se aproximasse, e se ele não se anunciasse como leproso, como alguém puro, ele tinha que ser apedrejado. E as pessoas então se afastam, e cada uma delas pegam uma pedra. Elas não querem atrapalhar os milagres decorrentes das palavras que Cristo libera sobre a vida da multidão. Elas não querem, elas querem de qualquer maneira arrancar aquele leproso daquele ambiente. Só que o leproso está num tempo da adoração, e a adoração do leproso mexe com Cristo. O nível dele expressar a sua humanidade mexe com Cristo. De repente você veio a esse ambiente e se acha são, mas eu vim hoje quebrar esse paradigma e te dizer que todos nós temos um nível de lepra dentro de nós. Todos nós carregamos um nível de lepra dentro de nós, um nível de humanidade dentro de nós, um nível de imperfeição dentro de nós. E através desse nível de imperfeição, quando eu coloco para fora, quando eu me exponho, sabe? Eu falei disso na quinta, falei domingo de manhã, preciso falar isso de novo, de como é a igreja dos dias atuais. A Bíblia diz que pecado confessado é pecado perdoado. Eu aprendo na epístola de Pedro que se confessardes o seu pecado, se confessardes perante o teu Pai, que Ele é fiel e justo para vos perdoar.
Então tu peca, tu confessa e Deus perdoa. Posso repetir isso? Tu peca, tu confessa e Deus perdoa. Mas não é assim na igreja, irmãos. A igreja tem um nível de pensamento diferente, um nível de justiça diferente. A igreja, o cara erra, ela erra, ele erra. Os olhares agora não estão voltados para quem errou. Os olhares estão voltados para a atitude que a liderança vai tomar. Quantas vezes temos que punir? Quantas vezes temos que punir porque a igreja pede a punição? Quantas vezes temos que punir porque se eu não punir, você vai olhar e vai dizer: esse pastor, ele não age segundo os conceitos do Pai. Há uma multidão com pedra na mão esperando para atacar no leproso. Só que a Bíblia diz no seu verso número 3, o texto é muito claro: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Eu expliquei isso aqui para quem estava nos outros cultos. O texto diz que Jesus tocou-lhe. O original significa Jesus apoderou-se dele. Na verdade, Jesus não toca simplesmente com uma mão. No original está dizendo que Jesus abraçou o leproso. E ao abraçar o leproso agora, como é que vai ficar aqueles que estão desejando tacar pedra? Porque como que eu vou acertar o leproso e não acertar a Cristo? Como que eu vou agir? Como que eu vou fazer para que essa pedra acerte só o leproso e não acerte a Cristo? E Cristo se abraça com o leproso. Para tu ter uma noção, quem tocasse no leproso tinha que sofrer um processo de purificação de 7 dias. Cristo agora abraça o leproso, abraça o impuro, abraça o pecador. Deixa eu liberar isso, irmãos, porque eu começo a ministrar a partir desse momento e quero muito que Deus possa falar ao teu coração. Quero muito que Deus possa te usar nesse ambiente. Eu quero pedir a Deus uma unção de um abraço capaz de curar, uma unção de um abraço capaz de transformar uma vida, uma igreja que tenha uma unção diferenciada, uma unção não simplesmente de te dar um aperto de mão, mas uma unção de poder chegar até você e te dar um abraço, e através desse abraço livres do pecado, livres de toda amarra, livres, sabe, livres das afrontas do diabo. É o poder do abraço que eu vim ministrar aqui hoje, irmãos. Uma igreja que sabe a importância de um abraço. E deixa eu te falar algo: só sabe a importância de um abraço aquele que um dia precisou de um abraço e ganhou um abraço. Só valoriza um abraço aquele que um dia se entrou por essas portas, ou entrou por uma igreja, uma porta de uma igreja, e disse assim: Deus, se hoje ninguém vier me abraçar, eu nunca mais volto, eu nunca mais. E aí o Espírito Santo coloca alguém lá no teu caminho para dizer: posso te dar um abraço? Tem alguém do teu lado que tu tem intimidade, que tu possa virar para essa pessoa, se você tiver, e dizer: eu posso te dar um abraço? Eu posso te dar um abraço que cura, eu posso te dar um abraço que transforma, eu posso te dar um abraço que muda situações, que mudará a tua história em nome de Jesus. É esse nível de abraço que Deus quer que a igreja viva. Não é aquela coisa forçosa, não é aquela coisa desenhada nos bastidores, não é um nível de abraço que você, sabe, que você faz porque foi te dito que você tinha que fazer daquela maneira. Irmãos, tem duas coisas que são sinceras. Primeiro é o olhar, segundo é o abraço. Porque quando você é abraçado por alguém, ou quando alguém te abraça, você percebe a sinceridade no abraço, sim ou não. Quando alguém te abraça que não quer te abraçar, você percebe que é um abraço xoxo, um abraço, sabe? Mas agora Cristo está abraçado com o leproso. Você não entendeu, mas você vai entender daqui a pouco. Ele está abraçado com o leproso, com o impuro.
E agora eu fico tentando compreender a visão da multidão. Posso fazer um adendo? Eu prometo que hoje não vou ser profundo nisso. Posso fazer um adendo para a multidão? Não é para vocês, é para a multidão. Diga: pastor, não fale conosco, fale com a multidão. Me ajuda? Diga: pastor, não fale conosco agora, fale com a multidão. Então deixa eu dar um recado para a multidão. Multidão, cuidado, porque agora você está eles estão abraçados com Cristo. Cuidado com o que você fala deles, cuidado com o que você diz deles, cuidado com o que você, da forma que você toca neles, porque agora eles e Cristo são um só. É um só, é uma. Você está entendendo? Diga amém. O Espírito Santo hoje te trouxe aqui para te mostrar que há um nível de lepra na tua vida, mas que há um Deus poderoso. Deixa eu falar sobre isso, o poder do abraço. Cristo foi pregado no madeiro. Satanás achou que era o maior nível de humilhação, com seus braços erguidos, e os guardas foram lá esticando seus braços, erguendo para que ele pudesse ser pregado naquele madeiro em favor da minha vida e da tua. Mas quanto mais esticavam os braços de Cristo, mais o propósito se cumpria para toda a humanidade. Enquanto os meus braços estão abertos, eu estou dizendo: eu estou apto a te abraçar. Eu estou aqui. Diz: tem alguém do teu lado? Diz: tem um Cristo disponível hoje para te dar um abraço. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas tem um Cristo hoje com desejo de te dar um abraço. E depois que, pega aqui, e depois que Ele te abraçar, Ele está dizendo: eu vou te capacitar para que você abrace outras pessoas. Depois que eu derramar da minha unção sobre a tua vida, depois que eu me abraçar, mas estão falando de mim, não se preocupa com o que estão falando de você. Ele está dizendo: eu te justifico. Mas estão me caluniando, não se preocupe com isso. Ele está dizendo: eu sou teu Deus. E Jesus fica abraçado. Jesus fica abraçado com o leproso, para mostrar ao leproso: sabe, quando eu te abraço, eu te livro de todas as injúrias. Quando eu te abraço, eu te curo. Quando eu te abraço, eu me manifesto na tua vida. É o poder do abraço hoje aqui, irmãos. Olha para essa pessoa do teu lado mais uma vez, diga: eu quero poder ter uma unção dada por Deus, de te dar um abraço. E sabe, pastor, não é simplesmente uma oração de cura, é um abraço capaz de curar, sabe? Não é alguém que vai dizer: eu quero fazer valer a palavra de Deus. Na epístola de Paulo a Timóteo, quando diz que se há alguém enfermo entre vós, que faça unção com óleo, que chame os presbíteros, que faça a oração da fé com a imposição de mãos, e o enfermo vai ser curado. Texto longo à beça. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou Deus capaz de te usar com um abraço para a vida de outra pessoa. Quando você abraçar, ela vai ser curada. Pegou, não pegou? Pegou? Vamos exercer isso aqui, não fazia parte da mensagem. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Fique de pé no teu lugar em nome de Jesus. Isso. Tem alguém do teu lado que tem um nível de lepra, tem um nível de dor, tem um nível de angústia, tem um nível de uma afronta do tem um nível de pessoas do teu lado que de alguma forma chegaram aqui entristecidas, mas pelo poder do abraço, ela vai ser transformada, ele vai ser curado. Você está entendendo? Diga amém. Se tu quiser sair do teu lugar, procure alguém. Isso, trabalhadores, trabalhadoras, vá até alguém, dá um abraço. Diga: hoje Deus está dizendo: eu estou te abraçando. Eu sou o Senhor da tua vida. Eu estou te curando, sabe? Curando das mazelas, curando das afrontas, curando das tentativas de Satanás. Eu sou o teu Deus, e quando eu te abraço, eu te unjo. Quando eu te abraço, eu te separo. Quando eu te abraço, eu mostro que eu sou o Senhor da tua vida, porque eu sou o teu Deus. Você está entendendo, igreja? Deus está te ungindo com uma capacidade de abraçar e a pessoa ser curada, de abraçar e a pessoa ser transformada, de abraçar. E eu volto a dizer:
e todas as mazelas vão ficar no passado, em nome de Jesus. Abraça e diga: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Isso, seja cheio da presença de Deus, seja cheio do poder de Deus. Abraça e diga isso. Abra a tua boca, igreja, receba, porque esse momento é tempo de cura na tua vida, é tempo de transformação na tua vida. Senta um pouquinho. Eu volto ao versículo 2. Porque ele vira e diz assim: se quiseres, podes purificar-me. Ele não pede para ser curado, ele pede para ser purificado. O objetivo era a cura, mas ele pede a purificação. Por quê, pastor? Porque ele carregava dentro de si uma angústia interior. Todo leproso carregava consigo uma tristeza na sua alma, uma tristeza profunda, porque ele entendia que ele havia sido amaldiçoado por Deus. Era um leproso. O que doía mais não era a lepra, é o fato de ser uma pessoa amaldiçoada. Ele vira e diz: se quiseres, podes me purificar. Nós temos falado esses dias sobre pessoas resolvidas, irmãos, sobre um Deus que resolve problemas, mas um Deus que resolve pessoas. É como se ele entendesse isso e dissesse assim: olha, eu preciso de cura, mas eu primeiro preciso de uma cura aqui dentro, na minha alma. Eu preciso ser uma pessoa resolvida. A questão aqui não era aquilo que podia ser visto pelas pessoas. A questão aqui era tocar naquilo que ninguém podia tocar e naquilo que não podia ser visto por ninguém. O nível de angústia, de sofrimento. E quando Jesus responde ele, Jesus diz: quero. Eu quero. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no seu versículo de número 12, vai mostrar a intensidade. Se nós observarmos esse texto na nova tradução, nós vamos ver a intensidade da lepra, qual era o nível, porque Lucas era médico. E a visão de Lucas é uma visão diferenciada de Mateus. O texto vai dizer que certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Ele estava cheio de chagas. Esse era o nível da lepra desse homem. O nível final. Para você entender, ele era um morto entre os vivos, um morto no meio dos vivos. Já não bastasse a sua carne sendo comida, e agora os seus ossos também estavam sendo comidos. Uma pessoa comida na alma. Esse era o nível desse leproso. O último estágio. Alguém com dores, com febres constantes, com insônia, com tormento. Ele era conhecido como um cadáver. A figura, ou figuras que o judaísmo chamavam de mortas. 4 níveis de figuras que o judaísmo chamavam de mortas. A primeira, o pobre. A segunda, o leproso. A terceira, o cego. E a quarta, um homem que não podia gerar filhos. O leproso fazia parte
pessoas que eram completamente desdenhadas. Viviam nas aldeias, fora da cidade. Suas únicas amizades eram com quem era leproso como ele. E nesses 4 níveis, de pobre, de cego, de leproso, de homem que não gera. Pobreza aqui é a ruína, a miséria e as doenças psicossomáticas. Olha para o pastor, porque agora Deus vai te pegar aí. O que você demonstra na rede social não é quem você é. A sua aparição, a sua figura, na verdade é uma verdadeira fachada. O seu sorriso é mentiroso, é só para bater a foto. Deus te trouxe nesse ambiente para mostrar isso para você, cego. Aqueles que não conseguem ver com os olhos da fé. Homem que não gerava filhos. Não é uma questão de alguém com uma impossibilidade de gerar filhos biológicos. Por favor, esse é um ato profético. Um ato que a esposa de Jacó, a tão amada Raquel, não entendeu. Ela vira para Jacó e diz: dai-me filho, senão eu morro. Morreu dando à luz a Benjamim. Deus tem um propósito com a tua existência, crente. Você não está aqui à toa, você não veio a esse ambiente à toa. E eu não vim aqui com palavras duras, são palavras com o objetivo de construir em você alguns valores ou reconstruir outros. Homem que não gera aqui, não é o fato de alguém impossibilitado de gerar filhos. É para te mostrar que, ainda que você tenha uma impossibilidade de gerar filhos naturais, saiba você que Deus te deu condições de você gerar filhos espirituais. Deus está te chamando novamente para o campo de batalha. Deus está falando com algumas pessoas aqui, dizendo: o tempo de férias acabou na tua vida. Eu te chamei para fazer a diferença. Eu não te chamei para ser alguém aonde a figura do judaísmo vai ter você como alguém morto, morta. Eu te chamei para ser alguém que pudesse gerar filhos no mundo espiritual. Filhos no mundo espiritual, fazer a diferença. E aí eu encerro com o leproso. Quem era o leproso? O leproso era aquele que carregava sobre si maldições. Eram 4 níveis. Deixa eu te falar um pouquinho mais de quem era o leproso. O leproso era aqueles que todos tinham que fugir da sua presença. Era aquele excluído da sociedade. Levíticos no capítulo 13, no versículo 45, fala um pouquinho sobre isso. Para você entender, ele vai projetar. Quando ele projetar, a gente vai fazer a leitura. Mas para você entender, era dado à mulher o direito do divórcio se o cara fosse acometido de uma lepra. Se ele tivesse filhos, pastor Eduardo, nunca mais ele podia tocar nos filhos. Entende isso? Você imagina, você com seus filhos, e você é acometido de uma lepra, você é expulso, e você nunca mais pode tocar nos seus filhos. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão, me ajuda, serão, e os seus serão, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo.
O maior problema da igreja, irmãos, é não entender que às vezes em algum ponto da sua vida você caiu. É a falta do reconhecimento. O maior problema da igreja é nos escondermos atrás da posição que nós ocupamos. Às vezes ocupamos posições e você pensa, não, eu não posso de fato demonstrar quem eu sou, porque o que é que vão pensar de mim? E aí continua leproso. O Senhor quer me pegar e te pegar e mostrar para mim, para ti, e dizendo o seguinte: saia do meio da multidão. Saia do meio da multidão. Faça diferença no mundo espiritual. Eu gosto de Bill Gates. Ele deixou 10 dicas para os jovens. Dentre as dicas que ele deixa para os jovens, é lindo isso, irmãos. Ele vira em uma das dicas e diz assim: antes de você arrumar o mundo, arruma primeiro o teu quarto. Se eu transladar isso para nós adultos, por favor, antes de você querer avançar e conquistar o mundo, conserta primeiro a tua casa. Antes de você achar que você pode ser instrumento para muitas pessoas, acerta o que está errado dentro de casa. Mostra para Deus a tua humanidade. Demonstra para Ele as tuas incertezas. Antes de tratar contigo dos sucessos que você vai obter em vida, diga amém quem crê que vai ser bem sucedido. Por favor, somente quem vai ser bem sucedido, diga amém, eu creio. Repita comigo: eu serei nessa vida bem sucedido. Repita comigo: as minhas mãos tocarão em coisas que não existem, e a partir do momento do toque das minhas mãos em Cristo, elas passarão a existir. Eu creio nisso. Só que Ele está virando para mim e para ti e está dizendo: antes de eu elaborar contigo um plano de sucesso, deixa eu tocar na tua lepra. Deixa eu tocar na tua enfermidade espiritual. Deixa eu tocar nos seus questionamentos. Deixa eu te mostrar que não é da forma, não vai ser do jeito que você acha que tem que ser, mas é do jeito que eu quero que seja na tua vida. E estou caminhando aqui para terminar essa meditação. Você sabe por que Ele pede para ser purificado? Porque não era uma cura, era uma libertação. Quantas pessoas estão amarradas a palavras malditas que foram lançadas sobre elas? Quantas pessoas estão presas a palavras de maldição que foram lançadas sobre elas? E hoje Deus te pega e quer te libertar, arrebentando os grilhões, quebrando com as cadeias. Agora você imagina Jesus abraçado com o leproso. E agora você imagina o pensamento do leproso: há quanto tempo eu não recebo um abraço? Há quanto tempo ninguém toca em mim? E quanto mais ele fala, mais Jesus abraça. Deus te trouxe aqui para te dar um abraço. Ele te trouxe aqui para que se cumpra algumas coisas. No verso de número 2 ele diz: Senhor, se quiseres, tu pode purificar-me. E Jesus vira no versículo 3 e diz: quero. Deixa eu ministrar sobre o quero. Ele pensa, fala e age simultaneamente. Quando ele diz quero, ele não precisou simplesmente se aproximar mais ou abraçar um pouco mais. Quando ele diz quero, de forma simultânea, o milagre começa a acontecer. Você está entendendo? Diga amém. Quero. Senhor, toca-me. Eu quero.
Me livra, eu quero. Ele quer você curado. Ele quer você liberto. Ele quer você livre. Ele quer você cheio do Espírito dele. Ele quer você pregando o Evangelho. Ele quer você fazendo a diferença. Ele quer você com uma unção diferenciada. Ele quer. Quero. Fala para eles, Alexandre, eles vieram com uma petição hoje. Diga, quero. Eles vieram com desejo no coração. Diga a eles, eu quero. Eu quero. Eu quero. Ele pensa, ele fala e ele age. Ele quer. Esse é o Deus, irmãos, que te trouxe aqui hoje. Pastor, eu preciso de uma porta de emprego. Não fala comigo não, fala com ele, porque ele quer abrir. Pastor, cheguei aqui com nível de depressão, já não suporto mais, com uma síndrome do pânico. Ele quer te curar, ele vai te curar hoje. Pastor, cheguei aqui com meu casamento destruído, mas eu acredito num Deus da restauração. Ele vai restaurar a tua vida hoje, em nome de Jesus. É esse o nível de um Cristo que eu ministro hoje aqui na tua vida. Lucas observa os detalhes dele, cheio de chagas, os seus ossos já mostram sendo comidos, os insetos pousando e gerando infecções, febre, insônia, dores, que só sabe quem é leproso. Existem coisas na sua vida que só sabe quem passa, só sabe quem vive, só sabe quem enfrenta. Mas Deus está dizendo, além de você eu sei. E quando você reconhece a sua dor e o poder da minha soberania, eu sou Deus capaz de agir. Você está entendendo? Deixa eu liberar para a igreja aqui em nome de Jesus. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Há um Deus de poder nesse lugar, há um Deus de misericórdia nesse lugar, há um Deus de cura nesse lugar, há um Deus que te pega, há um Deus que te abraça, há um Deus que diz para você: você vai sair daqui livre, livre da mazela, livre da lepra, livre de tudo aquilo que o inimigo tentou semear no teu coração, em nome de Jesus. Pastor, os meus filhos, pastor, a minha preocupação são os meus filhos. Ele pode alcançá-los. Eu creio no poder de um Deus que está alcançando os seus filhos aonde quer que eles estejam, aonde quer que eles estejam. Versículo 4. No capítulo 8, disse-lhe então Jesus: olha, não os digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, faz a oferta, e depois você vai lá e fale ao povo. Deus de princípios, você quer mostrar coisas fora do tempo. Chega de aparência, irmãos. Mostre, faça, depois tu fala. Se tem uma coisa que eu prezo muito, é isso. O falar é prata, o ouvir é ouro.
Fale menos e mostre mais. Mostre a quem é de direito. Tem gente que já sabe que você fala com facilidade das suas lamúrias, aí já chega para você e só te faz uma pergunta e você vai lá e desabafa. Não vai resolver o seu problema. Hoje o Espírito te trouxe, podem vir os músicos. Hoje o Espírito te trouxe nesse lugar. Pode vir por aqui, pode vir por aqui. Hoje o Espírito te trouxe nesse ambiente. Para poder te dar um abraço. Um abraço. Capaz de curar. Hoje Deus te trouxe aqui para poder te ungir. Esposas que vão santificar os seus maridos através de um abraço. Maridos que vão santificar as suas esposas através de um abraço. Pais que vão santificar seus filhos através de um abraço. Filhos que vão santificar os seus pais através de um abraço. Não importa o nível da sua dor. Não importa o nível do teu sofrimento. Uma coisa eu tenho para te dizer. Ele derramou uma unção diferenciada hoje aqui entre nós. Não é a unção que vai gerar em você um poder de acusação. É a unção de dar um abraço. E a história da sua vida poder ser mudada. Vem cá, minha irmã, traz esse bebê aqui. Chama a irmã aí atrás, vem cá. Vamos orar agora. Essa criança tem 1 mês e pouquinho, 1 mês e a mamãe hoje veio ao culto dizendo: pastor, me ajuda. Me ajuda. Ela não dorme, pastor. Se engasga. Está tendo refluxo. Quando foi ontem, pastor, minha filha começou a ficar roxa. Eu creio no poder de um abraço, sabe, irmãos? Eu creio no poder da cura. Você entende? Diga amém. Ela ficou aguardando até o término do culto, que ela disse: pastor, eu estou vendo que o senhor está saindo, mas ora por ela. Agora eu vi ela saindo ali. Você crê no poder de Deus? Fica de pé no teu lugar então. Você vai exercer comigo a tua fé. Você vai estender com... O nome dela é Helena. Estende a tua mão e ora. Mamãe e papai, ora como se fosse teu filho. Todas as tentativas do diabo, todas as tentativas do diabo de ceifar a vida da Helena, Senhor, que o Senhor possa repreender o anjo da morte, meu Deus, e o Senhor possa soprar nela, na narina dela, o fôlego de vida. Ora comigo, ora comigo, ora comigo, ora comigo. Em nome de Jesus, abre a tua boca, ore. Eu queria que você orasse. Eu vou parar aqui de falar e vou pegá-la no meu colo. E eu quero que você ore. Não para não, deixa eu ouvir a tua voz aí.
palma para Jesus. Oh. Vamos repetir, Helena. Seja curada pelo poder do abraço de Cristo. Bate palma para Jesus. Ensina-me a sentir teu coração. Cante conosco assim. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Sabe o que eu percebi hoje? O Senhor derramando de uma unção, pastor Eduardo. Eu quero convidar você. Eu quero convidar a igreja. Eu sei que tu já deu um abraço a quem está perto de você aí. Eu quero convidar os trabalhadores, as trabalhadoras, a saírem dos seus lugares. A saírem dos seus lugares, membros, e ir até alguém e dizer para essa pessoa: receba um abraço da restauração, receba um abraço da cura, receba um abraço de Deus hoje. Enquanto nós estamos louvando a Deus aqui, saia do seu lugar e abençoe vidas. Vá até alguém, procure alguém que talvez você não tenha intimidade. Vá até essa pessoa, diga: receba o abraço da cura, o abraço da transformação, o abraço da mudança. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Abrace, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, oh, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca, toca, oh,
Ele está dizendo: quero, unge-me, quero, toca-me. Ele está dizendo: eu quero te purificar. Abraça-me. Eu quero, cura-me. eu quero te purificar, eu quero. Unge-me, Seja livre, livre. toca-me. Saia daqui uma pessoa resolvida. Abraça-me, cura-me. Saia daqui uma pessoa curada. Unge-me, Senhor. Unge-me, Senhor. Toca-me, toca, toca. Vem sobre mim com teu manto. Ei, nem vi com tua glória, pois ao teu lado Curada. é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim Com teu manto, com teu manto. reina. Reina em mim com tua glória, Pois ao teu lado pois ao teu lado é o meu lugar. é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Se você chegou aqui com chagas na alma, feridas na alma, depois desse abraço, saia daqui livre. Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado pela tua presença. E obrigado por nos fazer entender que mesmo no nível mais profundo da dor da alma e da enfermidade desse leproso, houve tempo para ele. Da mesma forma que há tempo para nós, há tempo para você. Eu só quero te pedir uma coisa: que através da unção que Deus derramou na tua vida, que você possa espalhá-la. De que forma? Pais, abracem seus filhos. Filhos, abracem seus pais. Família, abracem-se. No nome de Jesus. Nós encerramos esse culto entendendo o poder de um abraço. E que primeiro eu mostro, depois eu faço, e depois eu anuncio, Deus.